Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Né? Quero então colocar na tela os dois personagens principais da quinta-feira aí do São Paulo, Zubeldia e Júlio Casares, que foram dois que hoje protagonizaram uma reunião particular, que foi uma iniciativa do Casares, apenas os dois. Então não teve Chapecó, não teve Belmonte, não teve Muricy, não teve Nelsinho, Milton Cruz, ninguém. Foi apenas Júlio Casares e Zubeldia que se reuniram e conversaram em particular sobre essa temporada e já também para ele dar um certo respaldo ao Zubeldia. A informação que ele deu respaldo foi vazada aí para a imprensa e assim, o senhor, duas pessoas na sala, ele e Zubeldia. Então a gente já sabe que assim, a gente não tem o ponto a ponto da conversa, mas o fim da conversa foi respaldo ao cara. Até onde vai de fato esse respaldo? Até onde de fato ele está abraçado, como nessa imagem, com o Zubeldia aí no comando do São Paulo? A gente sabe, tem muita gente internamente ali também, e isso eu falo muita gente, claro, né? Falo conselheiros que não tem essa força toda, mas exerce uma certa pressão, e gente também da alta cúpula que tem as suas ressalvas quanto à forma de trabalho do Zubeldia, mas que respalda nesse momento. Cara, até quando vai esse respaldo? É verdadeiro esse respaldo? De fato, ele está numa situação que não é tão fácil assim. E o senhor, pelo que a gente ouve, eles dão. Aí, pô, não é que assim, caso não vença ou é um prazo, ele vai cair, mas eles entendem que o jogo contra o Vasco precisa ter uma resposta do grupo do São Paulo e Vasco e Criciúma, a gente tem até os próximos jogos na tela para mostrar para vocês. Vasco e Criciúma precisa fazer 6 pontos do São Paulo. Essa é a meta interna. Eles entendem que, assim, tem totais condições de contra o Vasco e contra o Criciúma, que são times que estão fragilizados, entre aspas, você precisa somar 6 pontos. Então, claro que a análise fica em cima disso. Claro que é bonito falar que deu respaldo, fazer uma reunião com o cara, afastar a especulação, estamos fechado com o Zuba. Esses dois jogos podem mudar muita coisa, assim. Então, esse respaldo, ele é verdadeiro, de fato tiveram uma reunião, de fato conversaram, de fato o Júlio Casares falou com o Zubeldia aí no particular, deu esse respaldo, mas também tem esse lado, né, de que o Casares também, ele sabe que tem uma pressão vinda de vários lados para que o Zubeldia, então, apresente melhores resultados. Quero a sua opinião, então, para a gente começar esse nosso papo com o Sá, sobre esse respaldo que a gente sabe que no futebol às vezes não dura 24 horas, mas dado hoje ao Zubeldia em reunião, o Ilcinho. No Brasil não dura 24 horas nessa. No Brasil a gente sabe como que teria que ser. Casares teria que ter feito essa reunião com a cúpula do São Paulo e teria que ter entrado num acordo. Ele fica até o ano que vem? Ele fica. Então, darei o respaldo necessário. E aí viria nosso querido Casares, após a reunião a portas fechadas com o Zubeldia, falava assim: Zuba, meu querido, não tem nada, você vai ficar, a gente vai começar a organizar para o ano que vem e você tem respaldo do clube. E é isso. Essa teria que ser a palavra do treinador. Dito isso, a gente sabe que no Brasil essa reunião se teve de duas uma. Ou foi para o Casares dar uma falsa segurança para o Zuba e falar assim: você fica até o ano que vem, você faz o planejamento, mas a gente sabe que duas porradas para Vasco e Criciúma, essa reunião vai ser meio que não vai nem ter acontecido, ou ele chamou a portas fechadas porque o tom pode ter sido outro e ele não queria que não vazasse o teor da conversa. E aí, cara, o presida dando a mensagem direta para o treinador que coisas vão ter que mudar e ele vai ter que mudar a postura. Acredito eu que, pelo fato dele não ter vindo a público e falado, fiz uma reunião sim, teve a reunião e foi só para dar segurança de trabalho para ele desenvolver o trabalho dele tranquilamente, que ele é o nosso treinador, no mínimo até final do Paulista do ano que vem. Então, acho que teve um tom de cobrança e pressão do nosso presidente, a portas fechadas com o nosso querido treinador, e foi só os dois, por quê? Para correr o risco que não vazasse nada. Acho que, se for isso, essa pressão, pode ter sido no momento errado, tá? Se essa reunião veio para confirmar para o Zuba que ele fica e tal, que a gente sabe que não vale muita coisa, beleza. Agora, se essa reunião veio
para pressionar ele ainda mais a portas fechadas, ela pode ter vindo num mau momento. Exatamente. Nosso Nick agora sim está de volta conosco, então, para falarmos um pouco sobre isso. Nick, quero ouvir a sua opinião, então, sobre essa conversa, essa reunião entre Casares e Zubeldia. E, cara, até quando você acha que dura esse respaldo real entre as partes? Vamos lá, me ouvem agora ou ainda tá ruim? Ah, então beleza. Pô, eu tava na minha primeira fala falando que você quer tanto derrubar o Zuba que nem o nome dele você lembrou, né? Você é um traíra também, né, cara? Já tá falando. Esse já tá é falando. o papel desse cara aqui, desse corneteiro que tá aqui, ó. Cornetar é meu forte, mas eu nunca pedi a cabeça dele. Tá certo. É porque Cara, tem mas caráter, né? é assim, boa noite então, antes de qualquer coisa, mano, Wilson, Gabi, todo mundo que tá acompanhando a gente. Cara, tô muito de acordo, é o que você falou no começo ali, né? Se uma reunião, a porta fechada, entre duas pessoas, vaza depois na imprensa, só pode ter sido uma dessas duas. Eu duvido muito que tenha sido o Zubeldia. Então, ou isso vazou porque o Casares queria controlar a narrativa e ele já falar que foi uma reunião tranquila e etc., e foi diferente disso, como o Ilcinho falou, ou de fato a reunião foi assim, foi feito um pacto aí, um acordo, uma conversa para o São Paulo tentar reagir nessas 9 rodadas finais, e depois, no ano que vem, vai ser reavaliado, replanejado, se fica esse treinador, se troca, enfim, acho que o principal para agora é, de repente, colocar um pouco de panos quentes nesse zum todo que estava da troca de treinador, porque não ia adiantar nada, ou não vai adiantar nada trocar mesmo para agora. Então, esse eu acho que é o papel da diretoria mesmo, tentar, mesmo que não seja nada garantido, dar um pouquinho de apoio para ele poder ter tranquilidade para trabalhar, mas o Zuba precisa fazer a parte dele também, né, cara? Eu acho que em alguns jogos, e a gente depois pode entrar um pouco mais em detalhes, mas em alguns jogos, como por exemplo, Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, os 2 jogos, Internacional dentro do Morumbi, que São Paulo entrou com uma escalação totalmente esquisita, dominou o jogo por 10, 15 minutos, depois foi amassado e ele não fez alteração nenhuma, esperou tomar 3-1 para poder alterar. O jogo contra o Corinthians, que o São Paulo estava ganhando de 2-0 com 2 jogadores a mais, e ele não trocou, o Corinthians até meteu um sufoco na gente ali. E agora esse contra o Cuiabá, cara, um calor de 40 graus no Mato Grosso, ele coloca a escalação mais lenta e mais velha possível para jogar, com um buraco no meio de campo, realmente não dá para defender muito. Então, eu ainda acho que na balança, o trabalho do Zubeldia tem talvez mais pontos positivos do que negativos ainda. Ele chegou no meio da temporada, o São Paulo disputando 3 competições, logo depois do Carpini, que não deixou lá um legado tão bom, mas ele nessa última fase aí tá dando um pouco de razão para quem às vezes pede a saída dele. Gostei da foto que você colocou aí, hein, cara? A foto do amor. Zubalov e Júlio Casares. O dia do avião, foi o dia do jogo contra o Atlético Goianiense, né? Que ele foi ali com o Júlio Casares. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem vários lados, né? O Ilcinho jogou, ele sabe muito bem que a palavra no futebol não dura 24 horas muitas vezes, mas tem esse respaldo, então, entre Casares e Luiz Zubeldia, que pode ser momentâneo, mas fato é, isso é uma coisa que excede essa versão bonita de que estamos fechados com ele. Os jogos contra Vasco da Gama e Criciúma serão determinantes também para a sua análise do Zubeldia, porque o São Paulo precisa responder na visão, da diretoria, e tem uma certa pressão que vem de alguns lados aí para o Zubeldia reagir no cargo. Quer falar, Ilcinho? Eu queria. Cara, eu gosto de analisar muitos movimentos passados, né? Conhecendo nosso querido presidente, Júlio Casares, com esse sorriso maravilhoso dele, acredito que se a reunião tivesse esse tom garantista de tipo, treneiro, tamo junto, man, esses próximos jogos são importantíssimos, você é nosso fera pro ano que vem e tal. Se tivesse metade disso, ele teria postado uma foto e teria falado que estaria junto com o treneiro. Porque, cara, ele não dá uma foto sem justificativa, ou boa ou ruim. Se todo mundo sabe da entrevista, ou da reunião, e ele não posta nada, cara, boa coisa não dá para esperar, porque ele posta foto para falar dos resultados, para falar de tudo, a viagem com o nosso querido Zubeldia. Eu acho que se a reunião fosse nesse tom,
de tipo, ó, tamo junto e não sei o que, e você tá garantido, ele colocaria uma foto do retrospecto do Zubeldia, do percentual de vitórias e derrotas, do quão bom ele foi em relação aos últimos que passaram, e falar, é por isso que eu reforço que ele é nosso treinador. É o movimento padrão da... Eu não sei de quem, se é do presida, se é da assessoria de imprensa, se é da diretoria, mas o movimento padrão do São Paulo hoje é esse. Ele mostra as coisas e faz a nota. Não tem nada. Cara, eu ainda fico com o meu ponto que ele deu uma blitz, nosso querido Zubalouco, dentro da sala, e meio que fala assim, irmão, você tem 2 jogos, eu quero 12 pontos. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.